Fala galera, beleza? Eu tô de volta aí para dar continuidade ao assunto que eu comecei no vídeo anterior, que são os micronutrientes. Então a gente está aí na parte 2 e eu escrevi ele errado aí de propósito, porque esse vai ser o assunto desse vídeo. Eu vou tratar especificamente desse eletrólito aqui. E esse eletrólito que eu vou falar agora ele é o potássio. O potássio ele é considerado um dos eletrólitos mais importantes, se não o mais importante, mas o problema disso é que popularmente as pessoas não conhecem muito sobre a função do potássio, por que potássio é importante. Normalmente o pessoal associa potássio à ingestão de banana e banana tem potássio, vou comer uma banana ali, tô de boa e é isso aí. Só que não é bem assim que funciona, a banana ela não é nenhuma das melhores fontes de potássio. Depois eu vou listar aqui as principais fontes de potássio e vocês vão ver que a banana, infelizmente, por mais chocante que seja, ela não é uma fonte tão boa assim de potássio. Óbvio, ela é uma fruta super saudável, mas para você atingir a dosagem mínima diária que o nosso corpo exige de potássio, você teria que consumir mais ou menos 12 bananas por dia, e isso não é uma boa ideia pela quantidade de carboidrato, pela quantidade de açúcar que você iria colocar para dentro do seu organismo. Então, não é a banana a solução dos problemas envolvendo potássio ou deficiência de potássio no nosso organismo. Eu vou começar esse assunto falando sobre um processo que a gente já ouviu falar aí no ensino médio, na faculdade, enfim, que é uma coisa chamada bomba de sódio e potássio. Eu não vou entrar tanto no lado científico da coisa, até porque eu não sei tão bem assim sobre isso, mas a bomba de sódio e potássio consiste numa proteína transmembrana que vai envolver a nossa célula e vai cuidar da regulagem, da entrada e da saída de nutrientes dentro da nossa célula, como aminoácidos, glicose, cálcio. Então, a bomba de sódio e potássio, ela vai regular vários processos osmóticos dentro do nosso corpo, dentro das nossas células, nas células musculares e nervosas. E também existe uma outra bomba, eu não sabia dessa outra bomba, eu não tinha conhecimento disso, mas existe uma outra bomba chamada bomba de hidrogênio, potássio, ATPase, que vai ajudar na acidez estomacal, na regulagem da acidez estomacal. O nosso estômago ele precisa estar essencialmente ácido, num pH bem ácido, para que a gente possa fazer ali a digestão correta dos nossos alimentos, fazer a quebra de proteínas e aminoácidos, enfim, todo o processo digestivo que é bem importante aí para a gente ter um bom funcionamento do nosso corpo. Então tá com uma quantidade razoável, uma quantidade mínima de potássio no nosso corpo é muito importante para que essas bombas estejam em equilíbrio, para que a gente possa ter aí um bom funcionamento delas e a gente possa ter os benefícios que elas trazem para o nosso corpo, que são muito importantes para a manutenção dele. Por exemplo, essas bombas elas estão envolvidas em processos do sistema nervoso, das nossas células musculares. Elas atuam na transmissão de impulsos elétricos entre o nosso sistema nervoso para recarregar as nossas células, e isso é muito importante numa questão de energia. Então, a bomba de sódio e potássio está muito relacionada à energia que a gente tem. Quanto mais potássio a gente consome, mais energia a gente vai ter, mais disposição. Normalmente o pessoal associa a banana, vou consumir uma banana antes de praticar algum esporte. Está bem relacionado a isso. Um dos problemas de deficiência de potássio é a fadiga muscular, cansaço, isso é deficiência de potássio. Também o controle de fluidos no nosso corpo, o potássio junto com o sódio, ele vai atuar aí na regulagem de fluidos no nosso corpo, e caso você tenha deficiência de potássio, você vai reter mais líquido dentro do corpo e vai ficar inchado, vai ter sensações de inchaço, e normalmente o que as pessoas falam é para você cortar o sódio, e não é bem assim que funciona, óbvio, você não pode ter consumos exagerados de sódio, mas você tem que, na verdade, aumentar o seu consumo de potássio ao invés de diminuir o seu consumo de sódio. Óbvio que você não deve consumir muito sódio, mas o correto é você aumentar o seu consumo de potássio para voltar ao equilíbrio dessa bomba e poder aí fazer com que o seu corpo funcione de uma maneira mais sistemática, que você possa liberar esse líquido retido. Outro problema relacionado à deficiência de potássio está em problemas cardíacos, por conta do potássio essa bomba de sódio e potássio está associada ao nosso sistema nervoso, às células nervosas.
Então esses impulsos elétricos que eu falei, eles vão estar diretamente relacionados com o nosso coração. Então problemas, por exemplo, de arritmia cardíaca ou, enfim, problemas assim estão relacionados à deficiência de potássio. Problemas também de pressão alta. Quem tem pressão alta normalmente está com carência de potássio e um dos tratamentos é você aumentar o seu consumo diário de potássio. E agora falando um pouco do que vai ajudar, o que o potássio pode ajudar a gente aí caso a gente aumente o nosso consumo ou a gente atinja o mínimo diário recomendado de potássio. O potássio vai ajudar a diminuir a pressão, que nem eu falei, está relacionado a problemas de pressão alta, o potássio ele ajuda nisso. No metabolismo de proteínas, na hora da gente fazer a síntese proteica, é muito importante a gente ter o potássio justamente na hora do processo de digestão, que nem eu falei, existe essa outra bomba que atua na acidez estomacal, a quebra de proteínas, então é bem importante a gente ter um consumo alto de potássio. Regular a insulina, a gente diminuir a demanda de insulina no nosso corpo. Insulina é um hormônio que vai também regular a entrada e saída de nutrientes nas nossas células, mas quando você tem problemas de deficiência ou quando você tem problemas de resistência à insulina, você está num estado pré-diabético ou até diabético, você tem dificuldade na entrada de glicose dentro da célula e isso gera essa necessidade, essa vontade de querer doce o tempo todo. Então, quando você ingere mais potássio, você diminui a necessidade de insulina no nosso corpo e ajuda a você regular essas vontades de querer mais doce e até você tratar um estado pré-diabético ou até mesmo um estado diabético. Vai auxiliar no seu sono, vai melhorar a qualidade do seu sono, recuperação tanto muscular quanto, enfim, a parte do sono, recuperação mental. Pedras no rim, então a galera fala que o consumo excessivo de sal vai dar pedra no rim. Óbvio, vai acontecer isso, mas isso vai acontecer se tiver em conjunto com uma deficiência de potássio, porque se você tiver o equilíbrio de sódio e de potássio no seu organismo, é muito mais difícil você desenvolver as pedras no rim. As pedras no rim normalmente acontecem quando você está com um desequilíbrio entre o sódio e o potássio no seu corpo, o mau funcionamento dessa bomba. O que vai causar a deficiência? Então uma dieta com baixo consumo de potássio vai causar deficiência, estresse excessivo vai causar deficiência de potássio, consumo excessivo de açúcar, que está relacionado à insulina, álcool, sal, vão causar aí problemas de deficiência e desequilíbrio no potássio presente no seu organismo. Então está aqui escrito e a gente precisa de 4.700 miligramas por dia de potássio. Isso é uma quantidade bem alta e que nem eu falei no começo, iria demandar mais ou menos o consumo de 12 bananas por dia e não é uma boa ideia você consumir essa quantidade excessiva de banana. Então eu vou listar aqui as principais fontes de potássio, por onde que você pode adquirir potássio e manter esse equilíbrio dentro do seu organismo entre o sódio e o potássio. Bom, eu listei aqui as principais fontes que eu pesquisei, que tem mais potássio. E aqui a gente tem o abacate, 890 mg, espinafre, 840, batata doce, tem mais ou menos 700 mg, feijão, 800 mg, acelga, 960 mg, beterraba, 1.300 mg e, tadinha, banana, 400 mg. Então, banana não é a solução para o consumo de potássio. Todas essas quantidades que eu passei aqui estão em mais ou menos uma porção. Então aqui um abacate pequeno, um abacate médio, um punhado de espinafre, uma batata doce. Então pessoal, tentem incluir esses alimentos no seu dia a dia para que você possa ter aí um consumo alto de potássio e manter o funcionamento do seu corpo em dia, porque é muito importante que você tenha esse equilíbrio entre o sódio e o potássio no seu corpo para manter aí um bom funcionamento de tudo. Bom, espero que esse vídeo tenha sido informativo e tenha te ajudado a esclarecer algumas coisas. Espero que você possa passar essa informação para frente, compartilhe com seus amigos aí, dá um like no vídeo. Se você não gostou também, deixa nos comentários o que você não gostou. E vamos ajudar aí a difundir ideias mais saudáveis de um estilo de vida melhor. Valeu, até a próxima.